Vocês podem fazer a apresentação desses resultados primeiro do Colpitts, Antônia, Daniel, Moga e Thiago, Daniel. Eu posso começar se o senhor quiser, senhor. Sim, por favor. Vou apresentar na tela, então. Conseguem ver o LT Spice? Sim, eu estou vendo. Bem, então, como o senhor disse, esse aqui é a topologia do Colpitts. Ele tem como característica o uso de um transistor em amplificador, ou seja, ele vai ter um estágio de polarização, que são constituídos pelos dois resistores de base. Aqui, no caso, eu acabei polarizando com 1.8 volts, para ter o ganho de 10 que eu estipulei no projeto. Ele tem um indutor para proteção de linhas, que é o elemento RF, capacitores de desacoplamento e o circuito tanque que dá origem à forma de onda que a gente vai querer, a frequência no caso. Bem, nesse projeto aqui eu tentei utilizar os valores mais próximos dos comerciais, então ele teve algumas peculiaridades que a gente não ia observar como valores quebrados, mas ele chegou muito perto do seno de 2 MHz de comparação. Em cima eu deixei as informações do projeto, no caso um oscilador Colpitts 2 MHz, o ganho do transistor, que influencia bastante na forma de onda, foi definido como 10, e o fator de realimentação, definido pelos capacitores C3 e C4, foi definido como 10% também para isso. E também eu projetei para um 10 volts de oscilação, então alimentação de 10 volts. E esse capacitor aqui vai dar conta de fazer o swing de mais e menos 10. E aqui também tem a onda de comparação para a gente ver como que esse circuito vai desempenhar a frequência de 2 MHz. Vou simular então por 0.2 milissegundos. Não é o período da frequência, e isso é porque ele é um oscilador que tem que entrar em equilíbrio, então ele acaba entrando em equilíbrio próximo aqui dos 100 microsegundos e dos 80 microsegundos, entre esse intervalo. E a gente pode ver essa carga aqui exponencial, se a gente for ver o traçado de cima, que é devido aos componentes indutores e capacitores, né, que é a carga exponencial deles. Bem, eu vou pegar um período bem à frente para a gente poder ver certinho como ele ficou. E cortar um pouco para a gente ver já só alguns ciclos. Então, as amplitudes chegaram muito perto dos 10 volts. Isso aqui é justamente porque a gente está trabalhando numa tensão de saturação do transistor. Esse transistor nunca chegaria a 10 volts, já que a alimentação dele é 10 volts. Então ele não vai carregar até 10, mas ele chega muito próximo. Ele chega a 9.3, 9.4. É um bom valor para os estipulados dos 10. A frequência a gente também consegue medir. Deixa eu só chegar aqui em 0 e adicionar outro cursor. A frequência ficou em 2.1 MHz. Isso é devido porque o valor desses capacitores aqui acabou ficando um pouco menor do que os valores estipulados no cálculo. Se não me engano, os valores do cálculo chegavam perto de 700 pico e 70 pico. Mas o valor comercial mais próximo é 68 pico, então ele ficou um pouco mais rápido, a frequência ficou um pouco maior do que a frequência que a gente desejava. E aqui, por comparação, eu vou aplicar o seno. Aqui tem um fenômeno que é interessante, como uma das frequências, além do meu circuito Colpitts ter um tempo de inicialização, ele tem uma frequência maior do que o seno. Então ele acaba entrando em fase e antifase durante os ciclos dele. Deixa eu ver se eu consigo achar ele entrando em fase. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ele entrou aqui, ele está entrando em fase com o seno que está em verde, e mais para frente ele entra em antifase. Isso é devido pela diferença de frequência. Um deles é mais rápido, então eles vão acabar entrando em antifase e fase. Bem, agora olhando eles no domínio da frequência, a gente consegue ver justamente a composição deles. A gente vê os dois picos muito próximos, 1 e 2 MHz, que é a fundamental do seno de comparação, e outra, a gente espera que seja em 2.1 MHz, que foi o que a gente conseguiu ver na simulação dos cursores. Aproximado 0.1.
a gente consegue ver que a composição ela é favorável, ela é uma boa aproximação do seno, a gente tem os picos, que são as outras harmônicas, não são o fundamental, bem próximos, e é mais ou menos isso. Ele está de acordo com o projeto e funcionando bem. E por minha parte é isso. Tá ótimo, obrigado, Thiago. Se vocês vêm, se tu repete e mostra de novo o FFT? espectro, o gráfico isso é FFT, a gente pode chegar num pequeno acordo que uma diferença de 30 dB é suficiente para poder desconsiderar as harmônicas, e o que tu estás vendo de diferença aí é até maior, né? O próximo pico tu tens o primeiro pico em azul acima de mais 10 dB, e a referência para o segundo pico é de uns Mais ou 40 dB menos. de diferença. 40 dB é suficiente para a gente considerar que realmente está atenuado. Então, realmente, uma qualidade de seno bem boa. A largura de, de banda desse pico também parece muito estreita, e ainda a gente tem as questões do artifício matemático do FFT. Então parece realmente, quando tu faz o zoom, em vez de ficar uma espícula super apertada, fica um pouquinho mais larga, mas tem tem a questão do FFT, então a gente não sabe exatamente avaliar se há um tipo de largura de banda, né, no filtro que tu coloca, então o resultado fica variando um pouco de frequência em torno desses 2,1 MHz, ou se isso é um artifício matemático. Na hora de colocar na bancada com componentes reais, essa oscilação pode acontecer até pela temperatura, pelo aquecimento dos componentes. Então é algo que aparentemente está com uma qualidade bem boa, bem razoável, bem aceitável. Acho que era isso. Obrigado, Tiago. Não sei se a Antônia e, e o Daniel Noga querem mostrar os resultados deles, que são semelhantes. Eu ia pedir pra se o Antônio pudesse fazer primeiro, que eu tô acabando de arrumar só um negócio da apresentação aqui. Tá bom, obrigado. Tá, eu posso mostrar aqui. Eu Obrigado, vou Antônio. compartilhar. Dá pra ver a minha tela? Sim, está carregando ainda, mas Tá. tá vindo. Bom, o circuito é o mesmo, né? O oscilador Colpitts. Ele tem um transistor configurado em emissor comum, que atua como amplificador. Ele tem esses dois capacitores que funcionam como acoplamento CCCA. E o circuito tanque, que é o que determina, a partir dos valores deles, qual a frequência que vai funcionar o oscilador. Aqui tem os cálculos, né, que não vou mostrar passo a passo, mas eles definem os valores que estão aqui no circuito. E essa foi a onda de saída, porque esse meu oscilador Colpitts, que eu peguei para o projeto, ele é de 1 MHz. Então, é praticamente a mesma coisa. Aqui dá para ver a onda. Aqui a diferença entre no ciclo dá praticamente 1 microsegundo, que é para funcionamento de 1 MHz, e a gente consegue ver isso melhor aqui. Ele chega também em quase 10, e tem esse atraso, porque é o mesmo circuito, né? Então tem as mesmas configurações. Tem o atraso e aqui ele cresce exponencialmente o pico da onda por causa dos capacitores e indutores do circuito. Aí, essa é no domínio da frequência, o gráfico.
dá pra ver que ele chegou em quase 1 MHz, né? Não chegou perfeito por causa dos componentes, né? E os valores que eu usei foram os valores dos cálculos mesmos, então ele teve valores mais aproximados que do Thiago, por exemplo, que usou dos valores comerciais. Aí aqui é para fazer uma comparação entre uma fonte senoidal mesmo, que é aquilo que o Thiago falou, uma hora elas entram, tá meio ruimzinho de ver, mas elas são em antifase, defasadas, e elas entram em fase e depois voltam de novo a ficar defasadas. E vendo isso no domínio da frequência, opa, carregando ainda. Dá pra ver que essa daqui é a verde, vou trocar aqui pra ficar melhor de ver. Essa da onda senoidal chega no MHz e o do oscilador chega quase, né? Ficou quase perfeito. E é isso. Tá ótimo, Antônio, obrigado. Aí tu vê, na verdade é normal isso, as frequências são diferentes, então elas não vão estar sempre com a mesma defasagem, tipo, a defasagem vai variar, em alguns momentos podem ficar em fase, depois, isso tu pode analisar como vocês fizeram no tempo, e tu vê que no teu caso, como as frequências são mais próximas, a partir do período, do pulso, né, do instante em que elas ficam em fase, elas continuam bastante próximas por vários períodos até se distanciar um pouco, até ficar em antifase. No caso do Thiago, a diferença era um pouquinho maior, né? No teu caso, 2% a diferença, no caso dele era 5 ou mais por cento, quase 10% a diferença de frequências, então era mais rápido, né? Em seguida, poucos períodos depois, já estava em antifase e voltava. Mas, enfim, isso aí a gente pode fazer, e vocês é bom que se acostumem a fazer as análises tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Eu acho que no domínio da frequência é muito mais nítido, as duas espículas, né, ficam em frequências diferentes, bom, são frequências diferentes, não tem como ficar toda a vida em fase, né? Terminam sendo frequências um pouquinho diferentes. E tu vê isso no teu gráfico, a distância entre as frequências é muito pequena. Depois tu tem o mesmo resultado que ele tinha tido nos harmônicos gerados pelo oscilador, que são muito baixos também, não sei se 30 dB abaixo, 40 dB abaixo, que nem ele tinha tido. Então, aparentemente, um oscilador que funciona muito bem, bastante confiável, um tipo de circuito bastante confiável. Vocês vão possivelmente fazer com Augusto variações desses tipos de osciladores usando operacionais, né, amplificadores operacionais, acho que no ano que vem. Mas é um circuito simples, com componentes relativamente simples, que tem um resultado bastante estável e bastante confiável, tirando esse período inicial, que no teu caso até é interessante de ver que depois daquele crescimento exponencial tem uma espécie de amortecimento, tem uma onda, uma envoltória de baixa frequência, que tu vê bem no início, até os 350 microsegundos, tu consegue ver uma oscilação nos picos lá em cima, né? Então não é só esse crescimento exponencial, como o máximo, né, por exemplo, o máximo em 270 microsegundos, por aí é um pouquinho maior, tem essa pequena envoltória, né? Mas depois de um tempo, desses 350 microsegundos, fica bastante estável. Acho que é isso. Daniel, tu tens mais ou menos os mesmos resultados, tu quer mostrar? Obrigado, Antônio. Obrigada, senhor. Pode ser, só, mas na verdade meus resultados foram um pouco diferentes. Vou apresentar aqui. Então, nos mostra, por favor.
Consegue ver? Sim. Bom, o oscilador Colpitts, né? Ele é um circuito baseado num oscilador LC, que é o oscilador conforme assim, né? Um indutor e um capacitor. E ele se trata de um oscilador de alta frequência, mas vamos ver aqui. Eu tomei como base aquele circuito que tu tinha posto no vídeo de apoio. Então a montagem dele ficou assim. E a minha intenção era obter a frequência em 500 Hz, que ela conseguia, 500 kHz. E os meus resultados foram o seguinte: o meu gráfico no domínio do tempo ficou assim, que era mais ou menos conforme o vídeo de apoio, então eu achei que estava certo. E, bom, acabou por se dar que a frequência foi obtida, deu 500 kHz, assim como no domínio da frequência. No domínio da frequência, o primeiro pico se dá aqui em 500 kHz, e o pico conseguinte, o próximo pico, se deu em 1 MHz, enfim, 500 mais 500, 1 kHz. Aí ele seguiu conforme o projeto, mesmo ele apresentando um domínio do tempo diferente da Antônia e do Thiago, mas conforme o vídeo de apoio. Não, tá bom, Daniel. Só dá uma olhada primeiro no domínio da frequência, esse teu harmônico, essa segunda harmônica, esse harmônico de 1 mega, qual é a diferença de intensidade, a diferença de magnitude desse harmônico em relação ao Eu fundamental? posso tentar abrir aqui agora, só vamos ver. Mas não era só dar zoom É que eu acho naquela que não ia figura? dar pra ver. Tá. Vamos aproveitar que a gente tá aqui mesmo. Depois, a questão do transiente ser diferente, acho que a gente não precisa entrar nessa análise. Tu fez um circuito um pouco diferente, eles não usaram, por exemplo, o capacitor para desacoplar o resistor de não degenerescência do emissor que tu usou. Uhum. E, então isso te dá um ganho maior. Tu tens o resistor de coletor que eles não usaram. Então tu tens dois elementos que fazem com que o ganho DC do teu transistor seja maior. Então por isso os tempos do transiente são provavelmente por isso são diferentes. Não é o foco estudar essas diferenças, né? Uhum. Mas tu vê que os circuitos têm, são aceitáveis essas diferenças de estratégia, e é provável que tu tenhas tido um transiente mais rápido que eles. A gente até pode olhar isso. Mas tu tinha No caso. perguntado, eu acho que Isso. aqui... Aí tu estás medindo uns 5 dB, e no harmônico tu estás medindo o quê? Uns menos 35 dB. Então tá bem, uns 40 dB de mais ou menos isso. diferença. E, de novo, a gente pode tomar como base que uma diferença de 30 dB já é bem boa, já é uma atenuação bastante considerável. Se a gente fosse colocar um filtro para atenuar mais esses harmônicos, puxa, normalmente 30 dB já é banda rejeitada do filtro, já é um parâmetro de rejeição bem bom. Em alguns serviços se exige mais, atenuações maiores, tipo 60 dB, mas 30 dB é algo bem grande, é algo bastante satisfatório em relação à qualidade do sinal gerado. Por que gera essa segunda harmônica, ou as harmônicas de ordem superior que vão caindo? Também acho que não é... A gente não precisa entrar nesses detalhes, mas só lembrar que costumam aparecer harmônicas de ordem superior, desde que se mantenham em níveis assim baixos, tipo isso, menos 30 dB. Acho que está ok, não precisa se preocupar em adicionar um filtro. Se essas harmônicas fossem de ordem superior, bom, aí de nível de intensidade, de magnitude superior, aí talvez precisaria de alguma forma agregar um outro filtro, mas o teu próprio circuito tanque é um filtro já. Certo, então era isso que eu tinha para apresentar. Tá.
Só dá uma olhada no tempo, mais ou menos qual foi o teu transiente. A gente viu que na Antônia era 350 microsegundos o transiente, o tempo até se estabelecer a onda. Qual é o teu eixo horizontal nesse gráfico 1.1? Até se estabelecer, acredito que tenha se dado por aqui, em Digamos assim, 24 milissegundos. milissegundos. Então, muito mais lento o teu circuito, tipo, o teu transiente é Sim, muito maior do que o dela. sim, muito maior. Ah, Mas acho que era isso. Mais alguma coisa? não, tá bom, é isso. Não, a gente não, acho que não fica, talvez em outro momento a gente analise essas questões dos transientes, mas não, em termos de oscilador, tá ótimo. Tá bom, Ok. obrigado, Daniel. Vamos ver os Hartley. Acho que o Caio e o Matheus têm os Hartley. Isso, senhor. Se o Caio não se importar, eu posso começar apresentando. Não tem problema pra mim. Pode ser, pode ser, pode ser. Obrigado. Certo, eu vou compartilhar aqui, então, só um segundo. Vocês estão vendo? Sim, Certo. Bom, eu vou começar mostrando aqui o circuito, o oscilador Hartley, né? Foi esse circuito aqui que eu cheguei. Nele eu estou usando uma fonte de corrente contínua de 12 volts aqui. E o circuito Hartley, ele tem a característica, diferente do Colpitts lá, que o circuito tanque dele é formado por dois indutores e um capacitor em paralelo com esses dois indutores, né? Aí aqui está o circuito que eu consegui deduzir. E aqui está os cálculos para o valor dos indutores, que eu usei aquela fórmula que o professor passou a gente na teoria, no caso. Bom, o meu objetivo de simulação aqui era fazer um oscilador Hartley com 6 MHz de frequência, né? E aí eu simulei 5 microsegundos e eu, tipo, percebi que no começo ele ficava mais ou menos estável aqui em 0 volts e depois ele tinha essas certas oscilações que, como o professor descreveu na teoria, elas poderiam acontecer por conta do tempo do transistor, alguma coisa de corte de saturação do transistor. Mas eu escrevo isso lá na análise dos resultados. Bom, essa aqui é a saída no domínio do tempo. A gente pode ver que, apesar de eu ter colocado uma fonte de 12 volts, a saída ela está menor que 12 volts, né? Aproximadamente 6, 5 volts. E aqui no domínio da frequência, a gente pode ver aqui que o pico ele está nos 6 MHz, né? Não exatamente 6 MHz, mas nos 6 MHz que o professor pediu. E, bom, não sei tipo, se tem muita coisa para eu mostrar, foi basicamente isso que eu fiz. tá, obrigado. Só mostrar o circuito de novo, Matheus, Ok. por Aqui. favor. Tá. Tu fez umas escolhas um pouco diferentes aí. Tu usou os próprios indutores do circuito tanque como choque de RF, com choke de RF. Bom, professor, eu procurei diversos projetos desse circuito aqui porque eu achei diversas formas de fazer ele. Sim, Certo? sim. E daí, essa aqui foi a única que eu consegui, de fato, simular, que nem o senhor pediu, e aplicar os cálculos. Então, Tá. foi essa forma que eu consegui simular o Hartley. Aí eu supus o capacitor aqui no circuito tanque de 1 nano, e aí eu apliquei na fórmula tudo para descobrir o valor da indutância total. Aí eu supus que o valor da indutância total seria a soma dos dois, né? Tipo, os dois são iguais, eles têm o mesmo número de enrolamentos, eu não sei como é que é o nome certo, mas na prática é diferente da teoria. Tipo, na prática tu tem que ver qual que tem mais, acho que é enrolamentos que o outro, e aí tu faz uma espécie de porcentagem, assim, mas no simulador todos têm o mesmo número. Aí tu pode dividir por 2, e aí deu que cada um era 0,34 microhenry. O valor da indutância, sim. Isso aí. Não, tá ok.
Só estou... Não, tá bem. Tem o circuito mantém a característica do filtro do circuito tanque. Uhum. Tu tens ainda o transistor para dar o ganho, para dar a realimentação. Tem algumas variações que realmente não saberia ver qual é a vantagem ou desvantagem Como eu falei, dessas eu procurei variações. vários, tipo, projetos desse oscilador e esse foi o único que mais ou menos deu certo, sabe? Eu consegui aplicar o cálculo e etc. É curioso, esse teu C5, é curioso que ele altera também a polarização em frequência. Tu vê que a tensão na base que acaba sendo alterada, né? Sim. Que normalmente tu colocaria esse capacitor em paralelo com o R1. Mas enfim, funcionou. Vocês vão encontrar, se vocês procuram, vão encontrar variações também para o circuito Colpitts. As três que a gente viu foram um pouco mais tradicionais. Na verdade, teve diferenças, né, entre os circuitos simulados para o Colpitts, mas isso aqui também é mais uma variação. Vamos ver o circuito do Caio, assim a gente depois Ok. vê. Obrigado, Matheus. Assim a gente tem tempo depois de ver as ondas quadradas. Bom, vou transmitir minha tela aqui. Bom, todo mundo consegue me ouvir? Ouvimos e vemos. Certinho. Bom, assim como o Matheus, eu também fiz o oscilador Hartley. Como ele, eu também achei várias configurações assim pro circuito na internet. Mas eu optei por fazer aquela que o senhor deu lá no vídeo de apoio, né? Que era basicamente muito parecido com o Colpitts, só que na parte aqui do circuito tanque, né? Em vermelho aqui, ao invés de eu ter dois capacitores aqui e um indutor aqui, eu tenho o contrário, né? Eu tenho dois indutores e um capacitor. Aqui tem a parte do meu circuito amplificador, né? Já que o oscilador Hartley é formado por dois tipos de circuito, né? Que é o circuito tanque, esse passa-faixa, e o amplificador, propriamente dito. Na hora de calcular a faixa que iria passar por aqui, foi só fazer os cálculos tranquilamente com a equação que já é dada lá. Daí eu cheguei no valor que ambas as indutâncias seriam 280 henrys, nano-henrys, né, no caso. Eu dividi aqui, 140, dividi por 2, né, assim como o Matheus, já que o número de espiras em ambos os indutores é igual. Daí eu chego nesse, vou aproximar um pouco a tela aqui, perdão. Não, aproximar um pouco a tela aqui. A gente chega na mesma, no que já era esperado, né? Esse período aqui onde a onda não tem amplitude nenhuma e depois a onda com essa magnitude toda aqui. E quando a gente aproxima, a gente consegue ver direitinho, né? Talvez não estejam conseguindo ver muito bem, mas ele indica aqui, né, os 300 kHz que deveriam ter. Vou tentar aproximar um pouco mais. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui embaixo. Não sei se está visível, eu acredito que esteja bem ruim a imagem. Mas é basicamente isso, não tem muita diferença dos resultados do Matheus. Tu tens uma amplitude muito baixa de sinal de saída. Tu consegue ver por quê ou eu me engano? Na verdade, tu tem que cuidar mais da qualidade das imagens. Realmente estão ilegíveis as tuas imagens. Os Não, de fato, eixos. eu não sei dizer por que a amplitude na saída foi tão baixa. É a minha única dúvida, na verdade, quanto ao trabalho. Se o senhor soubesse me explicar, eu adoraria. Pois é, eu tenho também dúvidas, porque né, em princípio tu não deveria ter uma queda de tensão. Se tu vê o teu circuito à terra, tu tens uma queda de tensão muito grande no resistor do coletor, e tu tens o teu circuito tanque depois
que está aterrando. Então, por isso, talvez aí tu tenhas a maior queda de tensão em cima do resistor do coletor. Por isso, talvez as outras topologias, que nem aqui a Antônia e o Thiago usaram sem o resistor do coletor, conseguem ter uma amplitude de saída maior, né? Sim, Como tu termina tendo a tua saída em cima, tu termina perdendo, né, a queda de tensão que tem nesse resistor do coletor. Imagino que talvez por isso que fica tão atenuado o teu sinal de saída, mas em todo caso a qualidade do sinal, a qualidade da senoide parece boa, né, em termos de harmônicos. E esse sim, aqui tem a topologia bem mais clássica. Aí a gente pode ver ou pensar quais são as vantagens dessas alternativas, dessas variações de topologia, se é uma questão econômica, do tipo poupar um elemento, né? Se tu vai fabricar em grandes quantidades, tu eventualmente poupar o choke de RF pode ser interessante, mas para algum circuito individual não faz uma diferença econômica relevante tu poupar um indutor. Agora, essa questão de tu ter uma amplitude de saída bem menor, que depois precisa amplificar, é um contratempo, né? Uma desvantagem. Mas tá bom, obrigado. Vamos ver as ondas quadradas, os circuitos astáveis. Tem quem está aí? Tem o Zimmermann, Daniel Zimmermann, o Eduardo Barbosa, a Mariana e o William, todos eles com multivibradores astáveis. Tem alguém que se dispõe a começar com os multivibradores astáveis, com as ondas quadradas? Talvez o Daniel Zimmermann, o Eduardo ou o William, deixar a Mariana que tem a questão do ciclo de trabalho para a última. Pode ser, Sônia. Eu posso Obrigado. apresentar primeiro. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui. É possível ver a minha tela Sim, aqui? a gente está vendo já. Então, tá bom. Bom, então eu vou falar então sobre o multivibrador astável, né? A minha frequência foi de 2 MHz eu acabei me enrolando um pouco para fazer esse trabalho, então fiz na correria e teve muitas coisas que saíram, ficaram muito por fazer, então os valores ficaram bem ruins, assim, digamos, mas eu acredito que funcionou. No caso, eu usei uma capacitância de 10 nanofards, né? E aí o circuito ficou assim. É basicamente a montagem que eu vi na maioria dos lugares, inclusive nos vídeos na internet, né? No site que tem no Moodle. Aqui está o cálculo onde eu determinei a resistência, uma resistência baixíssima, na verdade, porque, como eu disse, eu determinei a capacitância, então foi sobre ela que eu determinei a resistência, né, de base. E daí, indo para a simulação, esse aqui foi o sinal que eu consegui. Que, no caso, a gente pode ver que, como o multivibrador estável, ele fica alternando entre a carga de um capacitor e outro, a gente tem aqui, tem uma deformação no início, mas tem ali o início, né, da carga de um capacitor até que descarrega e assim inicia outro. Eu vi que tem como essa deformação é justamente por causa dessa curva, né, até chegar no topo da onda, é por causa das cargas dos capacitores. Existem métodos, obviamente, para tirar essas deformações, é claro, mas acabei não utilizando deles. Aqui tem o gráfico no domínio da frequência, esse em relação ao capacitor 1.
E esse aqui em relação ao capacitor 2. E é basicamente isso. Tá bom, Daniel. No gráfico no domínio do tempo, a carga do teu capacitor parece lenta, né? Então, Sim. talvez, mesmo sem fazer um cálculo de um dimensionamento, ou mesmo sem ter uma teoria para um dimensionamento mais adequado desses capacitores, talvez tu pudesses experimentar capacitores menores para ter uma Sim, carga mais sim. rápida, para não ficar um circuito tão amortecido. Tá? Pois é, eu acabei determinando um valor muito alto. Percebi isso. E aí, com isso, o teu resistor também ficaria num valor um pouco mais agradável, que não tão baixo que nem tu disse. Mas os teus gráficos na frequência também estão bem difíceis de ler. Era para tu enxergar. Agora aqui a gente deveria enxergar a frequência fundamental. Aqui? Sim, eu não consigo ver nada nesse teu gráfico de frequência. Perdão. Tu devia ter uma espícula, né? Sim. Como se fosse um pulso, mas é frequência, o eixo horizontal não é tempo, como se fosse um impulso, uma espícula, uma raia vertical, né? Em 2 MHz, e depois tu devia ter em 3 MHz uma outra com 1/3 da amplitude em 3 MHz, não, em 6, perdão, a terceira harmônica com 1/3 da amplitude, em 10 a quinta harmônica com 1/5 de amplitude. Então, se nos osciladores Hartley-Colpitts a gente enxergava as harmônicas menos 30 dB abaixo, aqui a gente tem que enxergar as harmônicas ímpares fazendo uma escadinha mais próxima. E com a escala com a janela que tu usou para o algoritmo de FFT, com a escala que tu está usando em frequências, não dá para enxergar bem isso, né? Aí tem que mexer, tem que brincar com o tamanho da janela, porque tu fez esse FFT em cima daquela janela do tempo, né? Sim. Eu Tá. usei o sinal do capacitor 1, que é o verde, no caso, para ver esse gráfico. Pois é, para ter um bom resultado no domínio da frequência, tu tens que processar, digamos, no algoritmo, não apenas 2 ou 3 períodos que nem está aparecendo nessa tua tela. Tu tem que ter aquelas telas que os teus colegas mostraram antes, com um amontoado de períodos, com milhares e milhares de períodos. Tendo esses milhares e milhares de períodos, o resultado no domínio da frequência vai estreitar as espículas, vai fazer espículas bem finas. Então, quando eu dizia em algum resultado de frequência de algum colega que apresentou antes, que parece bastante, enfim, que a frequência parece bastante pura, ou bastante homogênea, ou bastante estreita, banda estreita, aquela frequência, mas que isso dependia do FFT, isso depende da janela, da quantidade de períodos no tempo que tu usou para fazer esse cálculo. Quanto mais tempo, quanto mais períodos tu usa, mais finas vão ficar os resultados no domínio da frequência. Usando poucos períodos, os resultados no domínio da frequência terminam ficando alargados e superpostos umas frequências com as outras, e fica esse resultado que tu teve, que não ficou legal, que não está bem legível. Tá? Se tiver um tempo, experimenta fazer isso para entender esse funcionamento e tenta observar essa escala de valores. Tu espera enxergar um sinal em 2 MHz, que é a fundamental da onda quadrada, depois em 6, depois em 10 MHz, né? Então o triplo e o quinto da frequência, os 7 vezes mais a frequência, e as amplitudes dessas outras raias no triplo, no quinto da frequência, caindo de 1/3, 1/5, 1/7, né? Caindo nessa proporção. Mas está ótimo, obrigado, Daniel. Sem problema, só. O Eduardo, o William, querem mostrar o que
conseguiram ou não. É um pouco mais, embora o número de componentes não seja muito maior do multivibrador astável, acho que pode realmente apresentar alguma dificuldade um pouco maior, até pela teoria mais fraca em relação ao cálculo específico dos filtros RC. Tem muito grau de liberdade. William ou Eduardo? Eduardo ou William? Eu posso fazer, professor. Obrigado, Eduardo. Já estão conseguindo ver? Sim. Bom, eu vou apresentar sobre o multivibrador astável. Ele vai ser um trabalho bem simples. Basicamente, para chegar nessa montagem, eu estipulei um valor de resistências. Então, eu estipulei o valor de 100K e apliquei nesse cálculo, nessa fórmula, né, de frequência. A frequência a gente já tinha pré-estabelecida, que o meu, no caso, de 1 MHz. Então, já estipulei a resistência de 100K, de 100K ohm. Então, eu encontrei os 7,25 picofarads para aplicar no circuito. Esse circuito, ele é um circuito que pega um sinal com valor constante de tensão, ou seja, no meu caso seria 12 volts, e transforma num sinal que oscila. Então, basicamente, ele faz isso através da descarga, da carga e da descarga desses capacitores nesses transistores. A descarga, no caso, na base dos transistores. E fica fazendo isso ao longo do tempo para, no caso, fazer oscilar o sinal. Bom, para encontrar eu não encontrei a onda quadrada que era necessária, mas eu cheguei nesse gráfico aqui. Então é bem estranho. Ele me aparenta um pouco, me parece um pouco nessa parte, nesses cumes que ele tem, nesses picos que ele tem, da própria curva do capacitor. Mas, de qualquer maneira, eu não consegui chegar numa onda quadrada, num sinal quadrado. Eu acho que, né, palpite seja que eu tenha montado de maneira que essa resistência ficou muito alta. Sendo bem sincero, eu não sei o porquê que ficou com essas oscilações. Mas eu consegui, medindo, né, utilizando uma das ferramentas de simulação da LT Spice, eu consegui chegar em 1 MHz que era necessário. Então, é basicamente isso. Obrigado, Eduardo. Se não fosse simulador, se fosse na bancada, eu diria que tu tens dois transistores diferentes, que tu pegou dois transistores diferentes, ou então que algum dos resistores está queimado, que os teus circuitos estão diferentes, porque vai no teu resultado, por favor, no gráfico no tempo. Pode ser esse aí. Tu vê que tu tens a carga de um dos capacitores ou um dos circuitos e o outro não chega a ter a simetria. O outro tem uma não é igual para os dois transistores. Então parece ter uma assimetria que realmente no simulador não consigo entender o que está acontecendo. Só talvez se por algum motivo muito muito doido realmente ficaram com diferença de valores alguns dos componentes, né? Por exemplo, esses dois transistores não são iguais. Eu coloquei os transistores base do LT Spice, eu até achei estranho. Outra coisa que tu tens,
se tu olha só o primeiro semipulso quadrado, que parece razoável, se tu olha só o primeiro, a primeira tentativa de uma primeira metade, de um meio período de onda quadrada, tu consegue essa parte aí. Daí até quase os 6 microsegundos. Nesse primeiro semiperíodo de onda quadrada, tem como se fosse uma gota, como se fosse uma queda da onda senoidal, bem em cima. Segue a onda. Aí, essa parte aí, não sei se vocês lembram, a gente viu isso nos filtros passa altas, né? Quando tu filtrava, então tu diminuía da onda quadrada, tu diminuía a fundamental, tu diminuía a senoide, né? Então tem algum grau de atenuação da senoide pelo dimensionamento dos capacitores, de alguma forma, tem algo aí com cara de ou funcionando como filtro passa altas ou cortando as frequências mais baixas. Mas realmente eu não sei por que, se tem esse primeiro meio período aceitável ou razoável, apesar de ter esse pedaço de senoide sendo subtraído, o outro período fica completamente diferente, com uma volta muito rápida e uma descarga muito rápida de capacitores. Eu não consigo entender o que está acontecendo nesse teu circuito. Se fosse realmente na bancada, eu suspeitaria de algum componente queimado. Na simulação não tem chance de fazer isso. Eu também achei essa parte. Eu vi no vídeo da simulação, acho que foi no segundo vídeo, que essa curvinha e logo ele, né, faz aquela reta para a onda quadrada, é bem parecido até essa parte, só que a partir dessa outra aqui, dessa, sei lá, eu acho que é atenuação, não sei o que seria isso aqui, que deu, é tudo diferente, então eu realmente não sei o que deu, porque esses transistores aqui, como eu falei, eu não configurei eles em nada, eu utilizei os bases mesmo do simulador da LT-Spice. Eu não sei, talvez aí tu pudesses aumentar um pouco os capacitores, aí com isso tu vai ter que diminuir os resistores também, mas realmente não sei por que está dando essa assimetria. O que mais me preocupa nesse teu resultado é a assimetria. Digamos, o semipulso positivo estar diferente do semipulso negativo, eu não consigo ver o porquê disso. Tá? Mas vamos em frente aí, que a gente vou tentar pensar um pouco mais isso, ver o que pode estar acontecendo, mas realmente não sei. Vamos ver o William, de repente? Obrigado, Eduardo. Apresentar o meu, senhor? Sim, por favor. Tá bom. Tá, ok, vou colocar para apresentar.
Professor? William? Oi, senhor, Oi, senhor, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tem um negócio que não é um computador. Eu só vou ver o que deu. Eu já Eu já apresento. apresento. Tá, então, Mariana, tu quer apresentar o teu? De novo. Posso apresentar, senhor? Obrigado. William, vamos ver a apresentação da Mariana enquanto tu tenta resolver as tuas Sim, sim. coisas. Só vou arrumar Obrigado. aqui. Pode ser, Mariana, por favor. Só desliga o teu microfone, William. Tá carregando, senhor, porque tá bem lagada. Minha internet tá bem ruim hoje. Dá pra me escutar? Sim, sim, a gente te escuta. Tu tinha que fazer o trabalho mais difícil, de repente, fazer uma onda quadrada, na verdade não quadrada, né, com um pulso, uma área de trabalho menor. Então aí tinha que desequilibrar mesmo os dois capacitores, né, os dois filtros. Senhor, eu fiz 2 cálculos. Eu usei um cálculo de um livro que eu tinha aqui e não deu certo, e eu também usei o do site que o senhor passou e não deu certo. Aí eu tive que estipular alguns valores até chegar numa onda mais ou menos. Mas como ele era os 2 capacitores diferentes, eu acho que é por isso que a onda não ficou muito bem quadrada também. Tu ficou isso, tu ficou com o ciclo positivo, digamos, maior que o negativo. Enfim, ficaram diferentes os dois pulsos, né, nos dois. A carga de cada transistor ficou diferente, o tempo cortado de cada transistor ficou diferente. Em princípio, já é interessante a gente ver isso, que é possível desbalancear esse circuito para ter tempos diferentes em cada transistor, né? Então, pelo menos a gente chega nesse resultado que é interessante, né? Agora, sim, vamos. Dá pra ver a tela? Sim, agora estamos vendo, agora estou vendo. Tá, eu olhei os vídeos que o senhor passou e eu projetei esse circuito para o multivibrador estável, que é o circuito que é mais ou menos sempre utilizado, né? E aí ele tem 2 capacitores e 2 transistores, e basicamente quando um capacitor está carregando, um transistor está conduzindo, e quando o outro está carregando, o outro transistor está conduzindo. Por isso que tem 2 ciclos diferentes. Ok, eu utilizei os resistores, eu usei esses valores que já estavam no vídeo e eu só mudei os valores dos capacitores. E eu também usei uma fonte de 6 volts e 2 transistores NPN. Para calcular o circuito, o cálculo teria que ser... Primeiro eu teria que calcular o período do meu circuito, e como a frequência era 2 MHz, ficou 5 vezes 10 a menos 7. Depois eu calculei os períodos que cada capacitor ia ter que operar. Então, um ia ter que operar 20% desse período e o outro 80%. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, o período de um devia ser... Então, o período de um devia ser 0,2 do período total e o outro 0,8. Aí eu calculei os valores dos capacitores e deveria ser 5,80 e o outro 1,45. E coloquei os valores no circuito e eu tive uma onda quadrada. Então, tá certo esse... Pelo que eu entendi, tá certo esse gráfico. Só que não ficou com 2 MHz.
a frequência de saída ficou com 3,46 mega. Mas o ciclo ficou direitinho. Então, para ficar com os valores mais próximos, eu comecei a chutar os valores na mesma proporção, mais ou menos na mesma proporção, e eu consegui um capacitor de 3 picofarad e outro de 4,45 picofarad para ficar a frequência mais próxima. Só que a onda não ficou tão quadrada. Ela ficou meio senoidal aqui em cima. Ela ficou com um espaço. Mas ela ficou com 2,24 MHz. Foi isso que eu tive. Eu tentei, né, Sir? Tá bom, tá ótimo. Eu usei os cálculos. Se tu vê, mas não ficou a frequência. o teu primeiro resultado é um resultado, acho que, dos mais interessantes. Mas, de novo, tu tens aqui uma situação bem parecida com a situação do Eduardo, que o ciclo negativo, que não permanece em 0 volts. Tu tens esse ciclo negativo imediatamente volta até, sei lá, 3 volts. Né? E tu disse que tu tinha alterado os capacitores mantendo a mesma proporção. Eu acho que tu não manteve a mesma proporção. Sim, eu tentei manter, Tu mas... fez várias variações. Neste resultado, me parece que até é um dos resultados mais próximos, mas eu também não sei por que não fica por que não está ficando a parte baixa, não permanece baixa. E aqui tu vê essas situações de... Tem uma queda aqui também, diferente. Tem isso, tem essas outras frequências meio estranhas. Eu não sei, eu realmente não sei. Tem que ver. Aqui, nesse último resultado, com os cálculos... inverteu a proporção dos... O ciclo de trabalho no teu último resultado parece 60%, 70%. Nesse também, mas no último gráfico aí tu tens um tempo alto maior. Aqui eu acho que tá de acordo com o duty cycle, né? Tá de acordo Isso, com é que tu tens um tempo alto, aproximadamente tem cara de ser 20% tempo alto e... Não foi daí. Eu também não sei por quê, porque aqui a gente tem que usar o valor da frequência também, eu usei 2 MHz. Pois é, mas se tu dobra esses capacitores, tu não teria... Se tu realmente mantivesse a proporção desses capacitores, tu não teria baixado essa frequência? Não, Sir. Se eu dobrasse o valor, aumentava a frequência. Então, se tu diminui pela metade esses capacitores... Eu diminui o segundo e eu tive que aumentar o primeiro. Eu tive que fazer vários testes. Não, foi o mais próximo que eu consegui. Se eu baixasse um pouco mais, o primeiro ia ficar um valor maior também. Ele tinha que ser 3 pico. Senão ficava muito menor, ou muito maior que 2. Bem, não sei se a gente tem a oportunidade de trabalhar. Vou tentar dar uma olhada, se eu puder, ver o que eu consigo simular dos multivibradores estáveis. De repente, semana que vem a gente conversa de novo. William, tu quer mostrar o que tu conseguiu? Vou tentar mostrar aqui, vou estudar agora. Você está dando para ver isso? Sim. Tá, ok. Vocês estão vendo meu relatório? Não sei se está... Sim. Tá, ok. Então, o meu era um multivibrador estável.
e com 4 MHz de frequência de saída. Então esse aqui ficou o meu circuito. Já começar, né? O problema que eu, tipo, no caso incógnita que eu fiquei foi porque quando a gente vai calcular, no caso, né, o valor das capacitâncias, a gente pode deduzir quer dizer, chutar, né, um valor de resistência, né, para esses dois resistores. A única coisa que eu não consegui encontrar um cálculo seria para esses dois resistores, o R1 e o R4. Tipo, eu não sabia qual valor colocar e eu coloquei um K. Eu não sei se é o certo ou se tem um cálculo, mas eu não consegui encontrar algo que desse um embasamento para colocar o valor. Bem, aqui, essa é a equação que eu usei para determinar a capacitância. E daí, substituindo os valores, é uma resistência de 100 kΩ, 1,38 acho que é uma constante, e a frequência era de 4 MHz. Eu cheguei que as capacitâncias tinham que ser de 1,81 picofarad, no caso, né? Vezes 10 a menos 12. Aí eu simulei e o que eu obtive foi isso, né? Tipo, eu percebi que quando eu mudava os valores de R1 e R4, que são aqueles dois resistores que eu falei que eu não consegui encontrar um cálculo, o formato da onda na saída ficava, tipo, por mais que eu fizesse uma mínima mudança, ele ficava muito distinto um gráfico do outro. Por exemplo, nesse aqui, eu simulei por 6.6 micro, mas se eu simulasse por mais tempo, ele tem essas ondas quadradas e tem essa coisa aqui. Tipo, parece que essa descarga aqui do capacitor, não sei o que seria exatamente, mas fica essa linha por um tempo e volta às ondas quadradas de novo. Aí eu fui ver a frequência nessa onda quadrada e estava aproximadamente 4 MHz, que era o que eu tinha calculado. E na parte do gráfico de nome da frequência, eu não sabia exatamente o que eu tinha que explorar nessa parte, então eu peguei esse topo aqui que estava próximo dos 4 MHz, que era a minha frequência de saída. E foi basicamente isso. Vamos ver aí, nesse teu gráfico de frequência, tu tens a fundamental em 4 MHz, depois tu tens um harmônico em 12 MHz, que é o pulso seguinte. Seria que Aí, e esse aí deve ser em 12 MHz ou não? Acho que sim, senhor. Aqui tá 10, aqui mais ou menos 12, então, eu acho. Não, acho que tá mais, tá perto de 20 aí. Não sei. Pode ser por causa da Teria que escala. ver isso, né? Mas tu espera ter um pulso em 4, um pulso em 12 e um pulso em 20. E as diferenças desses pulsos é isso, uns 10 dB abaixo, né? O pulso em 12 e o pulso em 20, o pulso em 20 uns 13 dB abaixo, alguma coisa assim, é o que tu espera ver. E tu tens um pouco a mesma situação, acho que, eu não lembro quem, acho que o Daniel, o Zimmermann, que mostrou um gráfico no domínio do tempo também com os pulsos muito largos, e isso é por ter usado uma janela estreita no tempo. Tu teria que usar uma janela maior para ter esse gráfico no domínio do tempo. Outra coisa que dá para comparar com o trabalho do Daniel é a escolha dele de capacitores mais altos, resistores mais baixos, fez com que a carga do capacitor fosse mais lenta, tivesse aquela curva tipo logarítmica ou exponencial invertida de crescimento, né? Uma curva suave de crescimento. Tu tens um overshoot, na verdade aqui um undershoot, né? Um pulso para baixo. Isso é característico de um dispositivo mais rápido, né? Então, de ter o capacitor muito pequeno. Então, se
o ajuste no projeto do Zimmermann era pensar que o capacitor está com um valor muito elevado e por isso demora em carregar, demora em formar a onda quadrada. No teu caso, o capacitor parece que é pequeno, por isso dá esse sobrepulso, esse overshoot na ponta do início, nessa parte negativa, né? Nessa ponta negativa do início do teu pulso. Eu não sei por que, uma vez que começou a oscilar, por que pararia de oscilar. Era interessante ver o que está acontecendo, como continua esse gráfico, porque, em princípio, uma vez que começa a oscilar, não deveria parar de oscilar. Também não sei explorar ou entender o que está acontecendo no teu circuito. Sim. Acho que, como resultado, o que a gente pode concluir dos trabalhos de vocês, a menos que de alguma coincidência infeliz, é que os osciladores Colpitts e Hartley são bastante mais estáveis os resultados deles, e que, sem trocadilho com o 9, né, esses osciladores astáveis, eles não são muito estáveis. E realmente é parte do nome dele, né? O significado de astável é tipo de uma estabilidade alternativa, né? Uma outra alternativa. A primeira estabilidade desse circuito. E aparentemente a gente tem mais dificuldades por dois motivos. Um, porque o projeto apresenta esse grau de liberdade. Tu tens a opção de escolher, ou a gente não teve uma teoria mais guiada ou que definisse mais especificamente todos os componentes. Dava liberdade para escolher componentes, e tu teve isso. Alguns de vocês escolheram, parece, capacitores muito pequenos, por isso esses overshoots, talvez, e alguns de vocês capacitores de valores muito altos, por isso a carga lenta, possivelmente. Mas a gente não teve uma teoria para fazer um melhor dimensionamento dos capacitores. Só me mostra qual é o valor de capacitor que tu usou, por favor. Apenas 1.8 pico. Isso, senhor, picofarad. Tá. E isso com resistores de 100K. 100K. Bem possivelmente, se tu aumentar o capacitor, diminuir o resistor e, portanto, aumentar o capacitor, sim, deve ficar algo mais parecido, ou então, se tu aumenta demais o valor do capacitor, vai ficar aquela curva que a gente viu no início. sim. Acho que é isso, Senhor, né? Fala. Senhor, e esses dois resistores aqui, o R1 e o R4, tipo, qual é o critério para definir eles? Tá, tu pode volta no teu resultado. Aqui? Sim. Qual era o valor da tua fonte? Era 10 volts, 12 volts, 6 volts? É 6 volts, senhor. É 6 volts. Isso. E o teu resultado está oscilando entre... Aqui deu 5 ponto alguma coisa, quase 6. Entre 0 e quase 6, tá? 5.97 mais ou menos. Tá, então não é aí que o resistor do coletor vai te dar resposta. Eu não sei se mudar o dimensionamento desse resistor de coletor, não sei o que vai mudar na resposta. Sim. Deixa eu dar uma olhada aí, a gente conversa melhor semana que vem, se eu puder dar uma olhada nesses circuitos. Não lembro se é crítico, se é um componente crítico para alguma coisa, o resistor do coletor. Uhum. Tá. Certo, obrigado. Obrigado.
ficamos assim por hoje. Deixa eu só conversar da continuação da disciplina. Em princípio, semana que vem, não sei, tem alguns colegas de vocês que poderiam apresentar. Letícia, tu quer que abra o período para entregar a parte escrita do oscilador até a semana que vem? Ou não precisa? Porque acho que tu é a única que não conseguiu entregar. É isso mesmo. Senão a gente pode até fazer ver quem estiver ainda presente semana que vem e quiser apresentar nos trabalhos de osciladores, a gente pode ver isso. Eu vou tentar dar uma olhada nos astáveis e a gente começaria o estudo de antenas como último tópico. Para o estudo de antenas, vocês podem procurar o livro do Balanis, que tem na biblioteca. Eu não sei se vocês têm acesso a todas as partes da biblioteca. O autor chama isso Constantin Balanis, é um livro de teoria de antenas. Se eu não me engano, o capítulo 2 desse livro tem uma série de definições. É um vocabulário, parâmetros fundamentais de antenas. Então, eu indicaria a leitura da introdução, que é o primeiro capítulo, com definições de antenas, e a leitura em geral, né, introdutória ao assunto de antenas para todos. E depois o capítulo 2 a gente dividiria de novo entre vocês, para vocês reestudarem as definições de alguns desses parâmetros, de todos esses parâmetros. Então, por exemplo, as antenas vão ter impedância de entrada, e a impedância de entrada é fundamental para fazer o casamento com um circuito. Se é um transmissor, por exemplo, tu vai ter os últimos estágios do transmissor, os últimos transistores do transmissor, eles precisam apresentar uma impedância de saída, uma resistência de saída equivalente à resistência de entrada da antena para evitar reflexões, para que a onda possa ir para a antena e da antena para o mundo, né? Da antena ser emitida, ser irradiada. A antena, ela é caracterizada, uma forma de caracterizar a antena é o diagrama de radiação, que é um gráfico que mostra como a antena consegue concentrar energias. Então, para uma antena que vai comunicar a longas distâncias entre dois usuários conhecidos e fixos, se usam antenas, por exemplo, aquelas antenas que têm um formato de tambor ou antenas parabólicas, que pela geometria da parábola elas conseguem concentrar energia no elemento ativo da antena, na antena propriamente dita, e conseguem ter então um diagrama de radiação parecido com, por exemplo, o farol de um carro que ilumina para frente e não ilumina para os lados nem para trás, ilumina muito pouco para os lados e para trás, consegue concentrar a radiação para frente. Então a gente pode fazer uma representação desse diagrama de radiação, né? É uma figura onde é um gráfico polar, né? Onde o raio, em função do ângulo de uma curva que é o diagrama de radiação, depende da intensidade em essa direção em função desse mesmo ângulo, né? Então, por exemplo, isso para um farol de um carro tem um diagrama de radiação bastante agudo, né, com um lóbulo frontal grande, né, um formato de tipo de um charuto, porque na direção exatamente para frente irradia muito, um raio grande. A 5 graus ainda tem um raio de um comprimento relativamente grande, mas a 15 ou 20 graus, já em ângulos um pouquinho maiores, a quantidade de energia emitida é muito pequena, o raio termina sendo menor e para trás o raio é praticamente zero. Então esse é um parâmetro de caracterização de antenas que é bem importante. Agora, de forma sintética, a gente
define alguns parâmetros para poder, por exemplo, para poder classificar ou transmitir de forma resumida, né? Esse gráfico, esse diagrama de radiação é uma imagem, ou até uma imagem 3D, que então requer uma quantidade de informação um pouquinho maior, por exemplo, uma imagem. E tu pode representar algumas características importantes desse diagrama de radiação, em vez de ser uma imagem em 3D, um volume em 3D, por exemplo, nos cortes. E aí se define diagrama de radiação no plano horizontal e no plano vertical, para uma antena que já está instalada, ou então no plano do campo elétrico e no plano do campo magnético, para uma antena que ainda não está fixa, localizada no terreno, né, ou para uma antena que não vai ser nunca fixa, que nem, por exemplo, as antenas do telefone celular, né? Aí, o que era um volume, tu consegue sintetizar em 1 ou 2 planos. Também tu pode sintetizar numa relação frente-costas, dizer para algumas antenas que ela emite, por exemplo, 30 dB a mais para frente do que para trás, para as costas. E isso é apenas um número, um dado muito sintético, vai ser um bit apenas, em vez de toda uma imagem com sei lá quantos pixels, que é uma quantidade de informação muito maior, né? Ou uma tabela de resultados, né, valores por ângulo, né, vetorizando a imagem, que mesmo assim é uma quantidade de resultados maiores. Agora, essa relação frente-costas, essa relação entre a energia que é emitida para frente e a energia que é emitida para trás, não é um dado completo, é muito sintético. Aí se pode agregar outros resultados, que são, por exemplo, o ângulo de meia potência, para dizer em que ângulo eu chego a emitir 3 dB. Então, se eu tenho um diagrama de radiação muito agudo, o ângulo de meia potência, por exemplo, vai ser 5 graus. Então, eu tenho na direção frontal a máxima potência e a 5 graus tenho a metade da potência emitida. Numa antena, por exemplo, uma antena que não seja um farol de carro, que seja uma lanterna, tu tens um ângulo de meia potência de mais ou menos 90 graus ou 180 graus, dependendo do tipo de radiação. Então, essa é uma outra característica também sintética, apenas um ângulo, que pode definir, que pode dar uma informação bem interessante da antena. E é possível fazer cálculos da antena entre qual é a densidade de potência, a quantidade de energia no ar, do campo elétrico, do campo eletromagnético no ar. E isso é uma densidade de potência em watts por metros quadrados, né? Uma antena emissora, ela vai transmitir tantos watts que vão ser distribuídos. Se a antena emissora fosse uma antena isotrópica, né? Uma antena que emite a mesma coisa em todas as direções, a energia que a antena emite a uma determinada distância, ela é dividida na casca esférica, né? Então ela é dividida na superfície, em metros quadrados da esfera, nessa distância. Então a gente pode definir uma densidade de potência em watts por metros quadrados. A quantidade de energia pode ser caracterizada por essa densidade de potência em watts por metros quadrados. Então, tu tendo uma antena, agora uma antena receptora, que recebe essa quantidade de energia em watts por metros quadrados e entrega para o receptor, para o circuito receptor, uma determinada potência em watts. Agora, quando a energia volta a ser guiada ou volta a ficar dentro do circuito, essa energia em watts por metros quadrados se transforma em watts, a gente tem uma relação aparente com dimensão de metros quadrados. Então, tu tens uma área aparente ou uma abertura aparente da antena em metros quadrados. E algumas antenas, por exemplo, antenas cornetas, alguns formatos de antenas, a abertura da corneta ou a abertura do slot em metros quadrados, medido com a régua, centímetros por centímetros, é muito parecida a esse cálculo dessa relação
da densidade de potência recebida pela antena com a potência que a antena entrega para o transmissor. Então, primeiro, eu queria que a gente estudasse uma variedade de parâmetros das antenas. Então, eu vou também fazer uma distribuição desses tópicos para vocês apresentarem e a gente comenta. E depois alguns tipos de antenas, também por uma questão de conhecimento de tipos de antenas. Por exemplo, eu falei de antenas cornetas, antenas parabólicas, enfim, alguns outros tipos de antenas para discutir essas características. Então, em princípio, a gente deve ter essas duas atividades, além da complementação dessa atividade de osciladores para o trimestre final. E eu acho que a gente pode se programar para tentar terminar isso não muito avançado em abril, porque realmente aí a gente não tem margem de manobra até o final de abril. Então eu vou conversar, se vocês estão de acordo com o Ricardo, para fazer o plano de trabalho, o plano de estudos para o terceiro trimestre, tentar fazer um pouco mais enxuto, terminando ele na metade de abril, não indo até o final, deixando umas 2 semanas, as 2 últimas semanas de abril, de margem para qualquer susto. O que vocês acham disso? Eu acho que os trabalhos podem ser em prazos diferentes, porque esses últimos foram no mesmo prazo e também com a prova, na mesma semana, tudo. Sim, eu vi isso. Na verdade, acho que a gente tem que ajudar vocês a se organizar melhor e colocar os trabalhos com prazos mais curtos, e não, porque se tu faz o prazo extenso, realmente termina acumulando tudo. Então vamos tentar fazer isso. Aí já o estudo dos parâmetros das antenas deve ficar para daqui a uns 15 dias, e mais 15 dias dos tipos de antenas. E aí a gente tem, em todo caso, um espaço para poder se administrar, para poder administrar esses tempos, né? Porque realmente se der de origem um tempo maior, vocês acabam tendo esse acúmulo de trabalhos no fim. Então vamos tentar escalonar mais, sim. Mas acho que é isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se não, ficamos por aqui. Ô, senhor, Sim. se eu for fazer o trabalho daí para entregar, eu mando para o senhor por e-mail? Para segunda-feira que vem? Não, eu te perguntei se tu queria que eu abrisse, se os demais colegas aceitam que eu dê mais uma semana para entrega deste trabalho. Eu reabro no mesmo local. Pode ser? Pode Se o ser? senhor puder. Sim. Então tá, então vamos fazer isso. E aí semana que vem tu mostra os teus resultados. Tá? Eu vou tentar ver dos astáveis aí, dos multivibradores, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado, pessoal. Boa semana. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa. Até, não sei se vocês tiveram notícias do Conselho Superior. A gente teve no dia 30 de maio, deve voltar o calendário de forma, em princípio, a gente espera que siga num esquema muito parecido a este das APNPs, e só que de forma obrigatória, né, para os colegas que não estão acompanhando a partir de maio não vão ter mais essa opção, digamos, vai ser contado no calendário. Mas maio seria já o 4º ano, né? Para você, sim. Ah, tá. Para você, sim.
já vocês devem aproveitar o terceiro ano e começar no quarto ano. Tem algumas questões ainda a definir, por exemplo, dependências que não tem na organização didática, ou no curso de vocês, em princípio, não tinha dependências, e agora foi, digamos, autorizado a ter dependências, algo de alguma forma assim. Na verdade, foi autorizado a fazer um contínuo, a trabalhar no biênio e não no ano. A rigor, vocês não estariam matriculados, não estariam matriculados no quarto ano. Vocês estariam matriculados no biênio, terceiro e quarto ano. Só que é bastante confuso isso e bastante problemático, e acho que a gente conseguiu fazer o terceiro ano minimamente aceitável desta forma remota, e a gente pode ficar com algo mais parecido à normalidade, vocês ficando no quarto ano. Mas a reitoria propõe isso, que se trabalhem os 2 anos juntos. É um pouco complicado isso, tem cadeiras que não tem num ano, tem no outro. A gente vai ter um biênio terceiro e quarto e um biênio segundo e terceiro. Então, sei lá, as disciplinas do terceiro vão ser para a turma que está no biênio terceiro e quarto, e também para a turma que está no biênio segundo e terceiro. É meio doido isso. Eu acho que a gente, no Campus Canoas, provavelmente sigam a opção de se organizar com os anos de forma um pouco mais tradicional, né? Tipo, vocês sendo aprovados no terceiro ano e começando o quarto ano, eventualmente alguns de vocês com essa novidade de uma espécie de dependência de conteúdos atrasados. Digo, por exemplo, educação física, né? Educação física vocês não tiveram e teriam que ter, né? Então isso deve ficar como uma espécie de dependência, não sei. Educação física, senhor, a gente não tem mais. Não tem mais, vocês não têm tá. Não. É só o primeiro e segundo ano, tá? Não, Professor, uma coisa, como é que funcionaria daí, tipo, existem matérias que necessitariam de um momento que não fosse em quarentena, né? Como é que funcionaria isso? Então, em princípio, a gente deve ter uma restrição para atividades presenciais que dependem do estado, da cidade, né? Por exemplo, agora estamos em bandeira preta, né? Não tem realmente como ter atividades presenciais. E, em princípio, o campus devia ter se preparado para ter algumas atividades presenciais que a definição foi que fossem preferencialmente para o pessoal do quarto ano. Então, tentar concentrar as práticas no pessoal do quarto ano, para que apenas o pessoal do quarto ano fosse ao campus e fosse até dividido, né, metade da turma numa semana, metade na outra, tentar reduzir as práticas e, enfim, com essa prioridade do pessoal do quarto ano. Ainda a gente deve ter algumas definições mais específicas em relação a isso, mas me parece que até maio a gente não deve ter nada presencial, não deve ter práticas. Então, nesse sentido, as práticas que vocês deixaram de fazer nesse terceiro ano, talvez a gente possa, de alguma forma, acomodar como dependências, entre aspas, de novo, no quarto ano, quando isso for possível, tendo uma expectativa de que ao longo do ano isso chegue a algum momento em que seja minimamente possível.
tem duas questões, né? O quarto ano, começando em final de maio, vai terminar em fevereiro. É bastante tempo. Até lá, a gente tem expectativa de, enfim, parece que a vacinação funcionou relativamente bem no Israel e na Inglaterra. A gente tem essa queda de braços, né, com as variantes novas, né, as novas cepas do vírus, que a vacina fica menos eficaz, enfim, a vacinação. Mas até fevereiro é mais um ano inteiro quase para ter um resultado de ter momentos de, digamos, de menor risco, ou de bandeiras amarelas ou laranja que seja, para poder ter atividades presenciais. E nesse caso, as atividades presenciais prioritárias seriam para o pessoal do quarto ano. E por outro lado, nós fizemos um plano de contingenciamento, se diz um plano de contingência, que é um plano de o que deveria ser feito para ter atividades no campus presenciais. Então, o campus teria que ter, sei lá, termômetros infravermelhos, que nem tem na entrada dos supermercados ou das farmácias, para medir a temperatura das pessoas e mandar embora se está com febre. Teria que ter, talvez, a gente colocou nesse plano que teria que ter aquelas bacias para desinfetar o calçado, álcool gel em quantidades, máscaras para distribuir. Bom, nós não compramos máscaras, compramos álcool gel em grandes quantidades, mas não compramos máscaras, não compramos essas esponjas, essas baciazinhas para limpar o calçado. A gente teria que ter ventilação em todas as salas. As nossas salas têm ventilação de um lado só, do outro lado tem a porta. A gente poderia ter aberto janelas para o corredor. Isso não foi feito. A gente teria que dividir a turma em salas ou colocar a turma em salas maiores. Não temos salas maiores, podemos dividir a turma, podemos duplicar, digamos, os horários, então aí a gente pode ter distanciamento, mas, por exemplo, os laboratórios de computadores, ou não sei, nas orquestras sinfônicas, o pessoal que não pode usar máscara, por exemplo, o cara que toca o violino usa máscara, mas o cara que toca o trombone, né, a trompete, ele não tem como usar máscara, ele fica dentro de uma espécie de aquário, fica com uns anteparos de vidro ou de acrílico nas laterais. A gente não comprou isso também ainda, né? Então, tendo essa autorização para o retorno em junho, a gente tem que realmente se preparar para essas questões, porque tu tem que ter um estoque de máscaras se tu vai obrigar as pessoas a ir até para oferecer máscaras novas ou máscaras mais adequadas, se a pessoa não tem ou não está com máscara adequada. Aí tu tem que ter estoques de álcool gel, enfim, de outras coisas. E isso a gente vai demorar para fazer. Então, em princípio, agora o terceiro ano de vocês vai ficar sem nenhuma prática, e a gente pode usar essa autorização para ter esse contínuo terceiro e quarto ano, ou para ter essas, entre aspas, dependências no quarto ano, para, em vez de ter uma dependência de uma cadeira inteira, ter uma espécie de dependência de conteúdos, e a gente refazer essas práticas, acomodar essas práticas em algumas das cadeiras do ano que vem. Tá? A gente deve ter bastantes melhores definições disso nas próximas semanas. Aí a gente volta a conversar daqui a uns 15 dias, ou talvez tenha informações no site melhores. Ficamos por aqui por hoje, então. Sim, professor. Tchau. Boa tarde, Até senhor. mais. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, senhor.